The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! Zeus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me... God of War faz 20 anos e eu sinto que eu preciso gravar um vídeo para falar sobre por que eu amo essa franquia. Mas antes de começar o vídeo eu tenho que explicar para você que não conhece esse canal ainda. O intuito desse canal é gravar um vídeo 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, apenas a minha voz aqui falando e no fundo essa gameplay com o mínimo de edição possível no meu áudio, ou seja, é um vídeo real, praticamente uma conversa sozinho. Bom, eu preciso muito gravar esse vídeo. Eu tentei fazer várias vezes um vídeo falando sobre God of War, sobre por que eu amo essa franquia de coração, porque é minha franquia favorita e porque é uma franquia que eu tenho muito ciúme, cara. Eu tenho muito ciúme de God of War. É aquele tipo de jogo que tu ama, mas tu percebe que tem um leque de fãs gigantescos e é muito grande. É isso que eu sinto com God of War, cara. Imagina um jogo extremamente pequeno, que uma leva bem curta de gente gosta, mas na verdade tu percebe que todo mundo ama God of War. E é basicamente isso que eu sinto hoje em dia. Porque God of War me introduziu no mundo dos games, porque esse jogo é sensacional, porque eu amo esse jogo. Eu vou falar nesse vídeo é porque eu amo God of War. Porque eu amo God of War. Bom, God of War foi o meu primeiro jogo do meu primeiro PlayStation. Quando meu pai comprou um PlayStation, ele veio com 4 jogos: God of War 2, God of War 2, Manhunt, Futebol e Black. Foram os 4 jogos que vieram no meu PlayStation 2. Eu joguei God of War 2 brincando. Eu já conhecia God of War, porque o meu primo tinha um PlayStation 2 antes de mim, só que ele só tinha um God of War 1. E o 2 a gente nunca tinha nem visto. Eu comecei jogando God of War 2, zerei o God of War 2, e depois eu fui pro God of War 1. Zerei o God of War 1. E aí o que você tá se perguntando? Tá, beleza, você ama ele porque foi o seu primeiro jogo? Não, cara, naquela época, eu, uma criançazinha bem pobre, que não tinha dinheiro para comprar jogos na feira, porque eu não tinha dinheiro para comprar os próprios jogos, era mais barato, sim, mas eu não tinha dinheiro para comprar os jogos, eu não tinha 10 reais sempre para ficar comprando 3 jogos, e das vezes que eu tinha e comprava, eu tinha que rezar para os jogos não estarem com problema, né, porque tinha aquela, uma vez eu comprei 6 jogos com meus amigos, desses 6 jogos 2 funcionavam, aí me quebra, aí é foda. Mas enfim, cara, enfim, é o seguinte, o God of War 2, eu enjoei desse jogo, porque eu jogava muito ele, eu zerei ele em todas as dificuldades, eu zerei ele no fácil, zerei ele no normal, no difícil, no very hard, zerei ele com todas as skins do jogo, zerei ele em desafio de não pegar baú de aumento de vida e nem pegar aumento de energia, de magia, ou seja, eu extraí 100% dos jogos. Eu não fiz só isso com God of War 2, eu fiz isso com God of War 1 e com God of War 3. Eu joguei tanto eles, tanto, que eu sabia tudo desse jogo. E até hoje, eles são jogos que eu mais zerei na minha vida. Porque mesmo agora adulto, eu zero esses jogos. Ano passado eu zerei God of War 1 e 2. Esse ano eu vou zerar de novo. Por quê? Porque eu amo esses jogos. E eu fiquei um bom tempo sem jogar eles,
porque eu não tinha PlayStation, porque eu tinha um PS4, não tinha um PC bom. No PS4 eu pude finalmente zerar o God of War 3. Cara, você tem ideia do que é você esperar até os seus 15 anos de idade para poder zerar o God of War 3? Eu acompanhava no YouTube, sim, mas eu evitava ao máximo consumir 100% desse jogo. Eu tentei não zerar pelo YouTube, sabe? Eu não consegui, é claro, eu falhei nisso, eu acabei assistindo praticamente o jogo todo pelo YouTube, só que eu não tive a experiência de jogar, e eu queria muito ter a experiência de jogar. Só que dos meus 11 anos até os meus 15/16 anos, que foi quando eu ganhei o meu PlayStation 4, eu fiquei sem ter jogado o God of War 3. Cara, eu queria muito jogar o God of War 3, porque o final do jogo foi absurdo, o final do God of War 2 foi incrível. E no 3 eu sabia que eu ia matar os deuses, eu sabia, eu via tudo aquilo, pra mim era muito épico. E eu tive que esperar tanto tempo pra zerar, foi uma tortura. É como se você tivesse assistido Vingadores Guerra Infinita, e ao invés de esperar um ano pra jogar para assistir o Vingadores Ultimato, você espera 5. Foi basicamente isso que eu passei. Foi uma tortura. Mas enfim, cara, eu queria muito, e inclusive eu queria muito jogar o Ascension. Só que como o Ascension não tem no 4, eu fiquei sem jogar esse jogo. Eu tive que zerar ele pelo YouTube, porque eu não consegui zerar ele, porque o único jeito de zerar ele é jogando no PlayStation 3 ou jogando no PS Now, mas o PS Now não tem no Brasil. Eu tentei fazer o bug, mas eu não consegui baixar o jogo. É foda, mano, é foda. O jogo ficou preso lá no PlayStation 3 e eu queria jogar o jogo e não consigo jogar ele. Foi o único God of War que eu não consegui zerar, que foi o Ascension, mas eu já zerei pelo YouTube, mas eu mesmo jogando, tendo experiência, não consegui. Enfim, eu aproveitei muito. O God of War 3 é o meu favorito. O God of War 3 é o meu God of War favorito. Eu sou tão fã da saga, cara, que eu joguei todos os jogos, inclusive o jogo que tem no celular. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um jogo canônico para os celulares de botão. Eu joguei esse jogo. Eu joguei e zerei todos os jogos do PSP inúmeras e inúmeras vezes. Joguei muito esses jogos do PSP. E joguei o God of War 4 2 vezes. O God of War Ragnarok ainda não joguei porque eu estou com medo de jogá-lo, porque ele não é, digamos, tão bom, tão agradável para os fãs. Então eu fico um pouco com o pé atrás para jogar o God of War Ragnarok. Mas cara, God of War, ele é muito bom. Ele é muito bom. A sua gameplay, a sua história, esse jogo me pegou de inúmeras maneiras, porque eu nunca tinha jogado um jogo com uma narrativa tão boa. Na época eu não sabia esses termos, mas hoje eu sei que o que me prendeu foi a narrativa. Eu tava jogando um jogo linear com uma narrativa foda e uma gameplay incrível. Hoje o meu gênero preferido é Hack and Slash por conta de God of War. Hoje o meu gosto de games é moldado por conta de God of War. Eu gosto de videogame por conta de God of War, entendeu? E God of War, cara, não é só isso. Tudo no jogo é impecável. A trilha sonora dele é incrível. Incrível, incrível. E quando eu era criança, eu só tinha um amigo, um colega de vários que jogava God of War. Eu não sei se era porque o jogo realmente não era tão conhecido nesse tempo, ou se realmente o nosso meio não tinha acesso aos videogames. Mas enfim, nós dois éramos muito fãs. A gente tinha até uma música por conta do jogo. Era, cara, absurdo. God of War é incrível, desde o primeiro jogo até os spin-offs, até o 4. 4 é absurdo também. Eu amo tudo que fizeram no God of War até agora. Muita gente não gostou do que fizeram com o 4. Eu sou um deles. Esse jogo, ele tinha tudo para ser ruim. Mas ele foi muito bom. Por quê? Porque ele foi uma reimaginação completa. Querendo ou não, depois do God of War Ascension, a saga já estava com um pouco de declínio, já estava com saturação. A gente percebeu que a saga estava saturada. Mas o jogo se reinventou e foi muito bom. O God of War 4 tem uma narrativa sensacional. Não é o meu favorito, é claro.
Eu prefiro muito mais a trilogia original. Inclusive eu fiz um vídeo falando só do God of War 4 que eu zerei ano passado. Então quem quiser saber minha opinião 100%, eu recomendo ir assistir esse vídeo. Mas eu não digo que é um jogo ruim, é um jogo muito bom. É um jogo muito bom, eu gosto do God of War 4. E ele foi um jogo extremamente necessário. E ele sim mereceu o GOT. Eu acredito que ele mereceu, que ele ganhou o GOT mais pelo nome que ele carrega, que é a saga God of War. Mas o próprio Kratos é um marco no mundo dos videogames. Ele não só representa a Sony, como ele representa toda a indústria dos videogames em especial, não só a própria Sony. E com a vinda do remake eu percebi que muita gente começou a entrar na saga e começou a jogar. Tipo, quem tem 15, 14 anos hoje, 16, dificilmente jogou o God of War 1 e 2 no PlayStation 2 quando era pequeno, porque vocês são de 2010, entendeu? Então vocês não tiveram a mesma experiência. Tipo, eu acho bem difícil. Para vocês terem jogado, vocês tinham que ter uns, sei lá, uns 2 anos de idade. Então realmente não tem como. Só se vocês emulassem mesmo, ou jogar no PS3, ou usar PlayStation Now. Mas é basicamente isso que eu queria falar sobre o God of War. Não consigo expressar a gratidão que eu tenho por esse jogo e o como eu gosto desse jogo. Então, se você é novo no canal, convido você a estar se inscrevendo, curtindo todos os vídeos. Valeu, falou e tamo junto.